2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Ele fala assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Nesta noite, nós vamos falar sobre o obreiro responsável. Se tem obreiro responsável, que significa que também tem obreiro irresponsável. Dentro da igreja, existem várias funções. Pastor, diácono, presbítero, os cantores, pregadores, diretores de ministério, coordenadores, líderes, pequenos grupos, etc. Mas todos nós precisamos ser aprovados por Deus. Todos nós, Deus exige que o obreiro seja aprovado. Infelizmente, muitas pessoas querem cargos, exercer funções de destaque, mas não querem passar pelas provas que visam aprovar sua vida para a realização da obra de Deus. Presta atenção, obreiro significa trabalhador. Quando você trabalha para alguém, você representa alguém. Então, a empresa que te paga o salário, a empresa que você está vinculado, ela espera algo de você. Você não está lá à toa. Você está lá porque você tem qualificação para estar naquele lugar. Da mesma maneira é o obreiro com Deus. Para que você faça a obra, você precisa ser aprovado. E a obra não é minha e nem é sua, a obra é de Deus. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Eu vou lá na igreja. Irmãos, Deus não aceita qualquer tipo de trabalho. Se vamos fazer o trabalho no Paquistão, tem que ser o melhor. Se vamos fazer a transmissão do culto online, tem que ser o melhor. Se vamos pregar a palavra, tem que ser o melhor. A cada dia mais se envolvendo. Vamos cantar aqui, tem que fazer o melhor possível para apresentar a Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender, em primeiro lugar, você deve se apresentar a Deus. Eu sou uma pessoa assim. Eu sou meio crítico com algumas coisas. A pastora Lu sabe. Às vezes ela fica, comigo. 35, 34 de casado. Hoje a gente estava em casa, a gente coloca louvor na hora da janta, do almoço. Para ouvir, louvor. Aí começou a tocar um louvor. É lindo o louvor. A moça cantando. É a coisa mais fofa. Só que é fora da palavra. Veja bem. Eu fico assim, Jesus. É sutil. A música é linda. A música é linda. Só que se você ouve a música e você conhece a palavra, você fala, não, está fora da palavra. Tanto é que eu falei, o Lucas na hora falou, é verdade, pai. Aí ele já até falou o versículo. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu falei, não, vamos continuar ouvindo a música, não tem problema. Porém, tem um monte de coisa que serve para você ser testado e provado. Você precisa ter conhecimento da palavra. Se você deseja ser um pregador ou exercer qualquer tarefa na obra de Deus, primeiro você tem que rogar ao Senhor da seara que lhe envie para o ministério. Senhor, me envie para a obra. Eu quero fazer a tua vontade. Vamos lá em Mateus 9, 38. Nós temos aqui, o irmão Hudson acabou de orar, nós temos uma dificuldade com músico, porque músico é difícil. Eu vou te explicar o que é difícil com música. Peçam, pois, ao Senhor da seara
que envie trabalhadores para a sua seara. Ou seja, nós temos que orar como obreiros para que, primeiro, a gente entre na seara. Eu quero trabalhar, Senhor. E para que Ele envie trabalhadores para a seara. Então, as igrejas, de forma geral, cada igreja tem uma dificuldade. A nossa igreja tem uma dificuldade que é músico. Nós não temos facilidade com músico. É muito difícil ter músico aqui. Por quê? Aí tem o porquê. Porque o pastor exige algumas coisas para você ser músico aqui. Como para tocar no louvor, cantar no louvor. Você precisa ter comprometimento. Você precisa ensaiar. Você não pode faltar nos ensaios. Precisa conhecer, ou buscar conhecer da palavra. Ter uma vida na presença do Senhor. Então tem pessoas que trabalham o dia inteiro. Ela tem dificuldade. Nós não vamos exigir mais do que a pessoa pode oferecer, mas o mínimo, a pessoa sabe o que ela pode oferecer para Deus. Não é para o pastor Nelson, é para Deus. Quais são os problemas que nós já tivemos com o músico aqui? Não consegue dar uma boa comunicação com o pessoal que canta, tem uma certa arrogância, porque toca. Então, como eles sabem quem eu sou, o pastor presidente aqui da igreja, tem muitos músicos que gostariam de tocar aqui, mas não vêm por causa do pastor. É verdade, muitos já falaram isso para mim. Ah, pastor, com o senhor não dá. Por que não dá? Porque eu não vou deixar fazer de qualquer jeito. Então eu prefiro ficar como está, do que ter gente para fazer por fazer. O obreiro, ele tem que entender que existe uma hierarquia espiritual e eu tenho que falar com Deus e apresentar para o Senhor. Porque o louvor é muito sério, porque o louvor cura. O Espírito Santo opera através do louvor. Então, se eu coloco uma pessoa para louvar, quer seja instrumento, quer seja o que for, que não esteja em conexão com a obra, com a palavra de Deus, eu não estou fazendo o que Deus quer, eu estou prejudicando os irmãos da igreja, porque não está chegando o milagre e a cura para vocês. Eu prefiro que venha uma pessoa aqui e toque e abençoe, que seja uma pessoa de Deus, do que um monte de gente aqui para fazer show. Está entendendo? Então o obreiro tem que ser aprovado, tem que conhecer a história. O que o obreiro tem para fazer? Então, eu quero que você vá agora na seguinte situação. O que o obreiro também precisa ter? Ele precisa ser convertido. João 3,5. Palavras de Jesus. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É importante que a gente seja nascido de novo, que a gente se arrependa dos nossos pecados e que a gente busque ser uma nova criatura. E aí, você começa a entender tudo aquilo que Deus tira do teu caminho, quando você começa a ser um obreiro na casa do Senhor, fazer a obra do Senhor. Vamos lá, 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Não pode, por exemplo, uma pessoa que está tocando aqui, ficar nervosa e ficar falando, porque já está virando velho homem. Você não pode trazer para dentro da igreja o velho homem. Não pode fazer uma reunião. Graças a Deus, isso nunca aconteceu aqui, mas eu já ouvi. Já orei por pessoas que passaram por traumas. Reunião de obreiro e cadeira voando para todo lado e briga. Irmãos, é reunião de obreiros da casa do Senhor. Quer dizer, isso aí é coisa de boteco. Não é coisa de igreja. Concorda comigo? Por quê? Porque o velho homem está dentro da igreja. O obreiro, ele tem que ser aprovado. E o velho homem tem que ficar longe de você. Longe.
Eu já vivi experiências assim, numa outra igreja que eu participei. Que o pastor, ele era uma benção, mas de repente o velho homem dele ebulia. E aí era problema. Muitas vezes eu tive que entrar em ação para ajudar ele, por amor que eu tinha pela vida dele. Então, eu falava, você precisa se converter. Eu falava para o meu pastor, você precisa se converter. Amém? Precisa conhecer e viver o Evangelho de Cristo. Porque senão você começa como cego, conduzir outros cegos. Mateus 15, 14, palavra de Jesus. Eu conheço pessoas que elas são ensinadas de maneira errada no Evangelho, porque ela está sendo ensinada por um cego. E ela também é cega. Porque cego leva outros cegos para o buraco. Deixe-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Está entendendo? Então tem muito homem que ainda não se converteu, que ainda não nasceu de novo, que está no púlpito levando pessoas para o buraco, porque são cegos. Então isso tudo está na Bíblia. Ai, pastor, acontece isso na igreja tal. Porque isso é bíblico, irmãos. São cegos levando cegos. Se você tem um pouquinho de visão, você chega e você fala, peraí, aqui é terra de cego, eu vou embora. Porque aqui não prega a palavra de verdade, você tem a visão espiritual. Então você sai e deixa o pessoal lá. Amém? Condutores cegos. Então a primeira coisa, apresentar-se a Deus, procurar se apresentar a Deus. Segunda coisa, o obreiro precisa ter, vida de oração. Nós falamos isso domingo passado, João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Nós somos tudo raminho. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu e você, sozinhos, nós não podemos fazer nada, irmãos. Nós somos ramos. O ramo sozinho, hoje nós fizemos uma operação, eu não, o Lucas, a Bia e a pastora Lu, eu ganhei do pastor Carlos uma planta que chama-se Dama da Noite, a planta que eu mais gosto. Quando eu era criança, eu sentia aquele cheirinho, e a planta está crescendo. E aí foram fazer o quê? Trocar de vaso. Aí eu lembrei do vaso também, nós somos tudo vaso. E a plantinha murchou, porque tirou ela de uma raiz e colocou em outro vaso. Assim somos nós também. Se você ficar muito tempo fora da videira, você murcha. Na hora veio essa palavra para mim. Você murcha. Se você ficar longe de Jesus, você fica murcho. Sabe aquela vida sua em Deus? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E amém. Glória e papapá. E Deus é fiel. E vamos lá fazer a obra. Vamos ganhar adolescentes, vamos ganhar os velhos, vamos ganhar os novos. Ô, glória! Daqui a pouco você se afasta da videira. Vamos para a igreja? Ah, hoje não dá. Estou cansado. Tanta coisa para fazer. E você começa a encontrar um monte de desculpa, porque você não está na videira mais. E para voltar o raminho para a videira? É duro, irmãos. Então, nós precisamos orar, clamar. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Uma vida de oração é a melhor forma de se apresentar a Deus constantemente. Mateus 6,6. Hoje é Bíblia, irmão. Hoje é pau. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Irmãos, coisa mais chique é isso. É quando você ora sem ninguém saber que você está orando. Só o papai. Você vai no teu quarto, fecha a porta,
isso aí que está escrito aí. Vai no seu quarto, fecha a porta, ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. É simples. Só que às vezes a gente não tem tempo para orar, para estar com o papai no secreto. Tem muitas pessoas que às vezes querem se aparecer na igreja. Aqui, graças a Deus, não tem isso, mas eu já vi muito isso. E faz, e grita, e não sei o quê, só que em casa não faz nada, não ora, não clama, não busca da face de Deus, ou no trabalho. Nós precisamos orar. Lá no nosso trabalho a gente ora todo dia. É uma lei. Não começa nada sem orar. Tem que orar. No teu trabalho, aonde você for, faça a tua oração. Porque é muito importante. Uma oração é poderosa. A oração é muito poderosa. Quem deseja falar muito de Deus às pessoas, deve primeiro falar muito das pessoas a Deus. Guarda isso que eu vou falar. Às vezes você deseja falar muito de Deus para as pessoas, mas você não fala das pessoas para Deus. Você quer ganhar teu filho para Jesus, aí você fica, filho, vai para a igreja. Filho, vai para a igreja. Filho, marido, não sei, vai para a igreja, tem que ir para a igreja. Ele não aguenta mais ouvir isso. Sabe por quê? Porque você ainda não falou para Deus, Deus, eu quero meu filho na igreja. Deus, eu quero meu marido na igreja. Deus, eu quero meu cunhado na igreja. Deus, eu quero não sei quem na igreja, na tua presença. Porque você insiste da maneira errada. Quando você começar a apresentar para Deus a campanha das cadeiras, você falou, Deus, eu quero meu filho, meu marido, minha amiga, não sei quem, sentado nessa cadeira. Aí você está fazendo um ato de fé. Tem momentos que não adianta você ficar falando para a pessoa. Você só vai fatigar a pessoa e não vai resolver nada. Por quê? Porque ela não está debaixo do Espírito Santo. Ela vai começar a achar que você é uma pessoa chata, inconveniente. Só que não. Às vezes, a pessoa que você mais ama, dificilmente vai ser você que vai ganhar ela para Jesus. Eu duvido. Quem vai ganhar ela para Jesus é o cobrador do ônibus, é o amigo da empresa, é a namoradinha até que ele arruma lá, o namorado. Eu já falei para o Igor, você vai namorar com uma mulher canela de fogo do coque. Ele fica doido comigo. Pai, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Que eu oro, irmãos. Da mesma maneira que eu orei para o Lucas. A Beatriz não veio aqui falar? Irmãos, orei, isso aí é fruto de oração. Entendeu? Então você tem que orar. Você tem que orar. E apresentar para o Senhor. Não adianta você ficar falando. Vai para a igreja. Porque você vai para o inferno, hein? Agora tem uma mulher que manda todo mundo para o inferno. Eu já vi um videozinho aí. Jesus, só Deus na causa. Então, eu quero que você entenda isso. Comece a apresentar aquela pessoa para Deus. Quem deseja muito falar de Deus às pessoas, deve primeiro falar muito das pessoas a Deus. Através da oração, você aprende a viver dependência de Deus. Segundo, dependência de Deus. Dependência de Deus. O apóstolo Paulo falando, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espírito na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, acontece com a gente, aconteceu comigo ontem. Sempre tem um mensageiro de Satanás para atormentar a gente. Sempre vai ter um mensageiro. Você é obreiro de Deus? Acho que foi o pastor Álvaro que falou no culto quinta-feira. Irmão, se a sua vida está tudo bem, cuidado, hein? Tem que acontecer alguma coisa aí. Sempre vai haver um mensageiro de Satanás querendo parar a gente. Só que você é filho e você é filha do Deus vivo. É depender completamente de Deus. O Senhor permite situações que nos levem a depender do seu poder, nos humilhar para que Deus nos exalte.
Lucas 14, 11. Então você fala, meu Deus, que situação que eu estou. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Todo mundo que se exalta, aquele que quer ser exaltado, ele no fim ele é humilhado. Mas todo aquele que se mantém humilde, o que se humilha será exaltado. Se eu perguntar para vocês, quantos de vocês na empresa, ou por onde vocês andaram, de repente alguém tentou humilhar vocês, mas aí no final você é exaltado. Todo mundo fala, nossa, aí fala, olha crente lá. Eu lembro de algumas pessoas aqui na igreja, a Naninha mesmo foi um caso. É crente. Aí, pede para Deus. Aí vende mais que todo mundo. Aí o povo fala, meu Deus do céu, esse Deus dessa mulher aí, Senhor. Então, como outras pessoas. E no fundo, elas olham para você, com a tua humildade, e você vira um exemplo, uma base para as pessoas. Uma base. Porque todo aquele que se humilha será exaltado. Aprovado como obreiro. Vamos lá, Marcos 10, 45. Ser obreiro é servir. Agora começa uma coisa interessante, Tchau. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tem muita gente que quer ser servido. O obreiro, irmãos, nós somos trabalhadores de Deus. Nós nascemos como obreiro para servir. Servir. Na nossa igreja, quando você pode servir? Fora o teu tempo no mundo. Aí, andando por aí, que você serve também. Quinta-feira tem culto aqui, 8 da noite. Tem pessoas que necessitam de você. Domingo hoje, 19 horas, estamos aqui. Quarta-feira, 7h30 da manhã, estamos aqui orando. Terças-feiras, às 20 horas, reunião de oração e escola bíblica. Você pode servir os teus irmãos. Você aprende, fica aprovado na palavra, e ainda por cima pode orar pelo pastor, pode orar pela Meg, pelo Rubinei, por cada um de nós, porque lá vão os pedidos de oração. Aí Deus pergunta, cadê você, obreiro? Cadê você? E o pior é que agora não tem mais desculpa, porque o negócio é no Google. Pela internet, você pode fazer pelo computador, pelo celular, e aonde você está, o celular está com você. Você é viciado no celular. Não é verdade? Não é verdade? Como diz o homem lá. E às vezes, eu não tenho tempo. Mas não tem que ter tempo. Você liga lá, fica ouvindo, e glória a Deus, não precisa falar nada. Mas pode participar. Entende? A tecnologia, ela pode nos ajudar muito. Ah, pastor, eu estou trabalhando. Não, é diferente. Não tem como, ninguém vai paralisar o teu trabalho, ninguém quer incomodar. Mas você tem que ver, não, eu posso participar. Eu sou um obreiro. Eu tenho que me apresentar e me colocar à disposição para servir. Aí começam os testes. Primeiro Deus dá algo pequeno para depois fazer crescer seu ministério. Se apresentar para servir significa, primeiro Deus te dá algo pequeno. Se você não consegue participar nem da escola bíblica, nem da reunião de oração pela internet, você vai participar do quê? Não, pastor, eu quero pregar na igreja. Você vai pregar o quê? Entende isso? Nós temos que começar pequenininho. O pastor Nelson começou o ministério como? Me chamaram para pregar numa reunião de homens. E eu fui tremendo lá. Preguei sobre Jacó. Pensei, irmão, ninguém gostou. Essa pregação minha foi ridícula. Senhor da glória. Saí de lá, meu Deus. Aí chegou a noite na igreja. Um irmão, irmão Nelson, não era pastor. Como Deus falou comigo através da tua palavra. Eu olhei e falei, meu Deus, tem misericórdia. Sabe por quê? Porque a obra não é minha, a obra é de Deus.
Ele fala do jeito que ele quer. Aí eu comecei a aprender. Não sou eu. Eu tenho que me colocar à disposição de Deus. Deus vai falar. Deus vai falar. Teve uma pregação que eu fiz uma vez, irmãos, numa igreja bem longe daqui. E eu preguei sobre um tema. Eu achei, daquilo ali para mim foi uma experiência muito grande. E aí no final, a irmã veio dar um testemunho para mim sobre um outro tema. Deus fez aquela mulher ouvir a mensagem que eu preguei numa outra perspectiva, que nem eu conseguia enxergar. Mas foi Deus que fez, não fui eu. Eu falei, meu Deus, sério, irmã? Muito bom, pastor. Eu cheguei em casa, vou tomar as decisões. Eu falei, amém. Glória a Deus. Por quê? Porque foi Deus que entrou no coração da mulher através da mensagem. Então nós temos que nos colocar à disposição de Deus, porque Ele que faz. Então, quando você faz isso? Quando você é obediente. Lucas 12, 42 e 43. O Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega os seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Você e eu, nós precisamos aprender a obedecer. Muitos querem ser líderes, querem que o liderado seja obediente, mas ele não é obediente. Quer dizer, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não é de Deus, irmãos. O líder tem que ser o exemplo para o liderado. Se o líder for rebelde, as ovelhas também vão ser rebeldes. A nossa obediência deve ser à Bíblia, ao Espírito Santo, à igreja, ao pastor, à liderança, ser fiel nos dízimos e nas ofertas, ser comprometido com a igreja. Você tem que ser comprometido com a igreja. Para onde a igreja está caminhando, eu sou comprometido para fazer com que essa igreja cresça. Eu quero ajudar a transmitir esse culto pela internet, para alcançar muitas vidas. Eu quero estar aí nos cultos de quinta, de domingo. Eu quero estar no projeto Paquistão. Eu sou obediente e eu vou trabalhar e fazer com que essa igreja cresça. Eu sou comprometido com a palavra de Deus. Fazer tudo por amor. Você tem amor para com as almas? Mateus 22, 37. Respondeu Jesus, tudo que eu estou passando aqui foi o mestre que falou. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o Senhor, seu Deus. Ame o Senhor, seu Deus. Você não pode ser movido apenas pelo dever de fazer, mas principalmente pelo amor e gratidão por aquele que te salvou. Você não vai falar, eu vou lá porque o Rubinei me chamou, hoje é minha escala, eu vou lá, né? Sinal que você não tem amor por aquele que te salvou. Porque quem tem amor por aquele que salvou, quer ver mais vidas salvas. Isso chama-se amor pelas almas. Você já teve amor por alma? Você olhasse uma pessoa e falar, eu amo essa alma. Eu amo essa alma. Eu quero que essa alma receba o amor de Cristo. Receba a salvação em Cristo. Eu quero que essa alma receba a salvação em Cristo. Porque Jesus, Ele teve esse amor por mim e por você. Jesus Cristo realizou a obra dele na cruz com amor, com muito amor. Por isso, o obreiro ele precisa sentir paixão pelas almas. Porque uma coisa, irmão, é gostar de pregar,
outra coisa é gostar das pessoas a quem se prega. Eu posso muitas vezes estar pregando aqui e não te amar, e não ter amor pelas pessoas que eu prego. O importante é eu pregar com amor e sabendo que eu também te amo em Cristo Jesus. É muito importante você gostar de pregar, você gostar de fazer as coisas de Deus, mas Jesus sentia compaixão pelos perdidos. Mateus 9, 35, 36. Jesus sentia compaixão pelos perdidos, igreja. Olha o que Jesus fazia. Naquela época não tinha Uber. Hoje é fácil, chama o Uber, e aí pega você e leva. Não tinha tênis de mola, como é que fala? Tênis de marca. Não tinha meia. Não tinha nada disso. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Pode pôr no 37 também. 35 e 36. Tá, 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. E aí? Quando Jesus via aquele povo como ovelha sem pastor, ele tinha misericórdia deles, compaixão. E para Deus, a qualidade de tudo que fazemos vem do nosso amor pela obra de Deus. Se você tem amor pela obra de Deus, o que você vai fazer para Deus tem qualidade. Se você não tem amor pela obra de Deus, você não consegue fazer a obra com qualidade. Está na Bíblia? Você acha que eu vou falar alguma coisa fora da Bíblia? Salmos 69, 9. Pois o zelo pela sua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. O zelo da tua casa me consome, e o insulto daqueles que te insultam caem sobre mim. Eu sofro por você, Jesus, porque o zelo da tua casa me consome. Eu quero ver a obra muito bem feita, muito bem realizada, porque eu sou um obreiro aprovado. O zelo da tua casa me consome. Irmãos, a casa do Senhor, o templo, tem que estar limpinho, organizado, cheirosinho, como diz o pastor Carlos, tudo no teu lugar. Não pode ter sujeira, porque a casa onde o templo do Espírito Santo somos nós, sim. Mas o que acontece? E no ajuntamento dos irmãos? Onde a fé opera de maneira maravilhosa, onde o Espírito Santo, os anjos do Senhor passeiam pela igreja. Nós não podemos aceitar, graças a Deus aqui não tem isso, né? Nós podemos ser simples, mas tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo cheirosinho. Por isso que eu oro pelas irmãs que limpam a igreja, porque elas têm um galardão tremendo. Quando chegar no céu, os anjos do Senhor vão receber e falar assim: você cuidava da minha casa. Não se iluda, irmãos. Tudo que você faz para a igreja, para a casa do Senhor, você tem galardão. E o zelo tem que ser total. Amém? Até agora? O obreiro aprovado é obediente e faz tudo por amor, ok? Ele é obediente. Se o pastor Nelson falar assim, vamos pintar aqui tudo de cor de rosa, o Lucas quer pintar de preto, vamos lá, tudo de cor de rosa. Vamos pintar, se o pastor está falando, vai ficar feio, vai ficar bonito, ninguém vai ficar discutindo. Vamos pintar de... Vamos colocar as bandeiras. Coloca as bandeiras. Vamos trabalhar. Porque o Espírito Santo fala com o pastor. Fala. E vocês já tiveram várias experiências com isso nesse sentido. Não ter do que envergonhar.
o obreiro aprovado não tem do que se envergonhar, nem mesmo teria do que se orgulhar, pois está realizando não a sua obra própria, mas servindo ao Senhor. Você não está fazendo a tua obra. Você está servindo ao Deus Todo-Poderoso. 1 Coríntios 9,16. Aí, o apóstolo falando. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim, se não pregar. Em mim não tem nenhum orgulho. Irmãos, quem está falando isso é o apóstolo Paulo, o maior evangelista, o maior missionário que já teve nesse mundo. Ele fala assim: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar. O que eu estou fazendo demais? Eu estou pregando a palavra do Senhor. Pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Obreiro. A obra não é minha nem a sua. E você não deve se envergonhar do evangelho. Romanos 1,16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Eu não me envergonho do evangelho. Primeira coisa. Porque é o poder de Deus. Irmão, nós estamos falando do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Quem é o judeu aqui, na representação? Somos nós. Somos adotados, né? Adotados. Não que a gente seja judeu, mas é adotado. E depois o grego. Quem é o grego? O grego é aquele que não aceitou Jesus como Salvador. Você está cheio de grego, amigo seu. Você conhece um monte de grego. E você já foi grego também. Amém? E você, quando era grego, nós já estudamos isso aí, né? Com mais irmãos. Quando você era grego, você acreditava em coisa de grego. Você vivia como grego. Só que aí Jesus entrou na tua vida e mudou a tua bandeira. E aí você vai entrar nos costumes da nova bandeira. Não no sentido, você não vai falar, não, eu vou comer o que o judeu come, nada disso. Mas você, até porque hoje tem muitas igrejas que estão usando badulaques judaicos dentro da igreja. Isso é ridículo. É ridículo. Colocar castiçal, colocar arca da aliança, isso não está na Bíblia, isso é ridículo. A pessoa recebe uma estola sacerdotal, irmão, chegam a ser piada. O meu amigo judeu fala para mim, Nelson, esses evangélicos estão tudo loucos. Porque isso para Deus é anátema. Nós não nascemos para isso. O nosso negócio é Jesus. Jesus não usava nada disso. Então, o que você vai ser? Você vai seguir pela palavra de Deus. Quando Deus te chama para ser judeu, Ele te chama para a palavra de Deus. Porque tem muito judeu que não aceitou a palavra do Senhor. Então você é alguém que está na linhagem do Senhor como adotado. Mas você não é judeu. Mas você foi adotado pela palavra de Deus, pela fé. Está compreendendo isso? Amém? Então, a primeira coisa que você precisa, quando você é um obreiro aprovado, e você não tem nada de se envergonhar, testemunho de vida. Porque todo mundo vai estar olhando para você. Ah, e agora então? Está indo na igreja? A pessoa te conhecia no mundo. Sabia quem você era no mundo. Aí é que está a diferença entre judeu e grego. Nós não vamos ter atos judaicos, não é isso. Mas nós vamos ter atos de Cristo. Uma igreja cristocêntrica. Uma igreja que foca em Cristo. Então,
Atos capítulo 1, versículo 8. Aí começa a ver o judeu cristão. Não é usar estola, não é assoprar chifre de carneiro, não é colocar a arca da aliança e nem castiçal dentro da igreja que vai te fazer judeu. O que vai te fazer judeu diante de Deus? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí, filho, aí não tem conversa. Aí não tem conversa. Você recebe poder de Deus. O Espírito Santo desce sobre você. E aí você vai ser testemunha em Jerusalém. Onde é Jerusalém? A tua cidade, Santo André. Você testemunha na tua cidade, no teu condomínio, no teu bairro, lá no Tatuapé, lá no teu bairro, onde você mora, lá em Teresina. Nós temos aqui online, eu estou vendo aqui, o Meira, lá de João Pessoa. Nós temos aqui irmãos online de Teresina e de vários lugares aí. Você vai ser minha testemunha, diz o Senhor, em Jerusalém. Jerusalém é a tua terra. Judéia, um pouquinho mais para lá. Samaria, mais para lá, confins da terra, Paquistão. Paquistão para a gente é o nosso confins da terra. 14 mil quilômetros daqui. Uma cultura completamente diferente da nossa. Você já parou para pensar isso? O que nós estamos fazendo no Paquistão, gente? Nós estamos no confins da terra. Eu fico imaginando as irmãs no Paquistão, usando aquela roupa. A pastora, acho que vai ficar... As irmãs do louvor cantando, meu Deus do céu. Que é roupa? É pano, viu, irmão? É pano, não pode mostrar nada, viu, irmãs? E o véuzinho na cabeça. É uma outra cultura. Nós temos que respeitar. Eu fico imaginando também elas vindo para cá. Elas olham aí, assim, menina, não. Misericórdia. Jesus. Jesus. Um dia eu estava... Não vou falar não. Eu estava falando com a Roja no telefone, no vídeo. Aí passou uma menina, uma moça, que não sente frio. Aquelas meninas funkeiras que não sentem frio. Eu falei, Roja, você quer ver como é que é aqui o negócio aqui? Ela, yes, pastor. Eu falei, não, vou te mostrar não. Se você mostra o negócio daqui, eu falo, misericórdia! Pastor, o que é isso? Por quê? Porque elas têm uma cultura completamente diferente. Então a gente tem que entender. Confins da terra é uma nova cultura. E o Senhor faz com que eu e você, com que a gente, através do Espírito Santo, se adapte a essa cultura. Consegue ter uma linguagem para essa cultura. Não sou eu, é o Espírito Santo que faz isso com a gente. Amém? Eu até comentei com a pastora sobre esse assunto. O que você faz fala mais alto do que suas palavras. Você está sempre sendo observado pelas pessoas. Por isso devemos vigiar sempre. Marcos 10, 38. Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Será que a gente consegue ser batizado com o batismo de Jesus? Será que a gente tem pedidos que a gente faz para Deus? Será que a gente sabe o que está pedindo? O obreiro precisa ser perseverante. 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Olha, Deus vai te dar a oportunidade de pregar a palavra. Por isso você tem que estar preparado. Conhecer a palavra. Em tempo e fora... Vai ter momentos que vai ser fora de tempo. Você não imaginava que você ia ter que pregar. E aí você vai ser usado por Deus.
Eu lembro da irmã Elaine falando que ela ia lá na quimioterapia e Deus colocou ela lá na quimioterapia, fazendo aquele exame lá. E ela me contou que ela falava, não falava, irmã Elaine, do amor de Cristo para as irmãs lá, para as pessoas. Algumas já até faleceram. Mas ela falou. Fora de tempo. Quer dizer, você não esperava que isso fosse acontecer. Mas Deus faz você falar. Porque às vezes você pensa assim, não, eu vou me preparar, o pastor vai me dar uma oportunidade hoje de abrir o culto, que nem a irmã quinta-feira, vou me preparar, tal. Mas e quando bate alguém na tua porta lá, querendo uma palavra? E quando a Rosana Garofalo vai atender uma família lá, e ela já está, oh, meu Deus, cheia de serviço, aquela coisa? Não, porque ela é muito calminha, mas outras pessoas, tá? A irmã Eliane também, vai lá, e aí a pessoa fala assim para você, eu queria tanto uma palavra. Aí você fala, meu Deus, bem que o pastor falou que ia vir fora de tempo. É fora de tempo, você não está esperando. Ah, Rosana, mede a pressão aí, eu não sei exatamente qual é o trabalho dela. Faz o que tem que fazer, mas eu quero uma palavra. A irmã Selma esse dia deu testemunho, lá na loja dela. Que a mulher foi lá e pegou a água que nós fizemos de cura, e Deus operou um milagre. Depois ela fala, ah, Senhor, eu quero uma palavra. Porque as pessoas estão necessitando de uma palavra, irmãos. De uma palavra. As pessoas estão carentes. Então, isso é ser perseverante. Muitos obreiros são inconstantes e por isso não conseguem terminar o que começam. Tem gente que não termina nada que começa. Você começa a conversar com a pessoa, está fazendo o quê? Não, agora eu estou... E agora? Agora eu não estou fazendo mais nada. Como assim? Inconstante. Tiago 1,8. Você precisa ter constância no que você faz. E alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Tem gente que não sabe o que quer. Não sabe. Ela é inconstante, mente dividida. A Bíblia fala sobre mente... Obreiro com mente dividida, irmãos, precisa colar a mente aí. Porque fica inconstante. Não, pastor Álvaro, eu vou estar, viu? Vou estar aí, viu? Pastor Álvaro, não vou. Aí liga, pastor Álvaro, não dá, não sei. Ó, Rubinei, conta comigo. Conta comigo. Vou fazer, vou orar, vou não sei o quê. Cadê? Cadê a pessoa? Inconstante. O mundo não aceita isso. Aqui nós temos alguns gestores de empresas. Fábio é um gestor. Você contrata uma pessoa inconstante, ela só vai te dar problema, não é verdade? Porque ele conta com a pessoa. O Robinei é um gestor, conta com a pessoa. Miriam, Márcio, Roberto, você conta com a pessoa para trabalhar. Ah, não vou, não posso ir, não sei se vai dar certo, não sei se posso, não sei se isso, não sei se aquilo. Na obra é a mesma coisa. Você precisa parar com a inconstância, ser constante. O que é ser constante? Ser fiel. Ser fiel ao propósito que Deus tem na tua vida. Na igreja, o pastor Nelson não gosta disso, e eu não faço isso. Não pode ter sobrecarga sobre um irmão. Pega o irmão, ele vai cantar, vai tocar, vai tirar a oferta, vai pregar. Não. Ele faz uma atividade na igreja, está bom demais. Se conseguir fazer. Eu não gosto de pessoas que têm sobrecarga de trabalho dentro da obra. Porque ele não consegue fazer tudo de uma vez só. É difícil fazer uma coisa, imagina fazer 10. E aí, quando os outros irmãos não estão na mesma visão, sobrecarrega toda a igreja. Porque você poderia fazer algo, mas você não se apresenta. Então sempre é o pastor, a pastora, é não sei quem mais. E cadê você? Você precisa ter constância. Precisa ter foco. Não, Senhor, eu vou fazer. Eu vou fazer. Não deixe que essa inconstância paralise o teu trabalho. Não deixe que essa inconstância tire você da face de Deus. Amém? Eu já vou encerrar aqui com um negócio. Encerrar não, mas faz um tempo ainda. Não, irmãos, maneje bem a palavra.
Não seja envergonhado pela falta de testemunho ou da perseverança, mas também maneje bem a palavra da verdade. Um dia eu estava lá em casa, chegou um pessoal lá, ex-amigo, testemunho de Jeová. O Danilo foi assim, o Danilo era testemunho de Jeová. Ele mandou uma mensagem para mim. Me prove. Me prove que testemunho de Jeová está errado. Eu falei, venha. Aí ele foi lá em casa, né, Danilo? Mas, rapaz, o Danilo tomou uma surra de Bíblia. Ele saiu de lá. Falei, Danilo, pelo amor que eu tenho pela tua vida. Mas ele é um menino que tem um coração para Deus. Só que ele estava sendo ensinado de maneira errada. Aí, passou mais uns dias, foi 2 testemunhos de Jeová na porta da minha casa. Irmãos, eu respeito todo mundo. E aí eu pedi para ele abrir. Falei assim, dá a tua Bíblia. Ele me deu a Bíblia. Aí começou a confusão. Começou a resenha, como diz. Eu abri a Bíblia dele, eu sei a Bíblia do testemunho de Jeová, onde está tudo cortado. Aí eu falei, por que está sem o texto aqui? Aí o outro cara falou para o outro, você não podia dar a Bíblia para ele. Aí eles começaram a brigar. Moral da história, os dois caíram endemoniados na minha frente. E começaram a brigar os dois. Eu falei, peraí, deixa eu expulsar o demônio dele. Que demônio? Aí foram embora. Aí está lá no salão. Não pode passar na casa tal, número tal, porque lá o negócio pega. E aí o cara era amigo lá, antigo do meu pai, ele me encontrou na feira e falou, na tua casa está proibido passar. Eu falei, por quê? Falou que deu uma confusão lá. Aí eu falei, deu mesmo, seus amigos caíram endemoniados lá. Se você não conhece a palavra, você é inconstante, qualquer coisinha te leva a ouvir. Ai, que bom, irmão. Que maravilha. Naquele momento, eles tiveram a oportunidade de conhecer a palavra de verdade. E se vão continuar ou não, é problema deles. Mas eu preguei a palavra. Eu falei do amor de Deus e expliquei para eles como é que pode. A Bíblia diz que se você colocar um tio na Bíblia, você está fadado à morte eterna. Imagina se tirar um capítulo inteiro. E é o que eles fazem. Eles não acreditam que Jesus morreu na cruz. Acreditam que Jesus morreu num toco, amarrado num toco. Não acredita no Espírito Santo. Acredita no negócio chamado força ativa. E aí começa a destruir o Evangelho de Cristo. Mas se você conhece a palavra, ele não tem como vir querer te convencer. Porque você conhece a palavra. Você está instruído na palavra. Amém? Como tem muitas igrejas evangélicas hoje, que pregam um monte de mentira. Tem igreja evangélica que prega que não tem mais pecado, que só tem amor e rock and roll. Que não tem mais nada, irmão. Você não tem mais pecado. O diabo não existe, o diabo não existe mais. Não existe céu e não existe inferno. É tudo beleza. E as igrejas lotam, porque é uma mensagem que todo mundo quer, não tem diabo. O pecado não existe mais. Não é isso? Não é lindo isso aí? Para você? Então, liberou geral. E as pessoas vão, por quê? Porque não conhecem a palavra. E está cada dia mais raro obreiros que conhecem a palavra. Lucas 5:5. Tudo o que a gente precisa para ser bem-sucedido está baseado na palavra de Deus. Lucas 5:5. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Mas como é tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Eles eram profissionais da pesca. Você talvez é profissional em alguma área. Talvez você seja muito bom em alguma coisa. Mas você não está pegando nada.
Mas quando o mestre fala, jogue a rede do outro lado e você obedece, irmão, é quando você vê milagre, é quando você obedece à voz do mestre Jesus. Obreiro aprovado é assim, ele ouve a voz do mestre, ele obedece e ele executa. Você precisa aprender a executar a vontade de Deus na tua vida. Porque Ele fala contigo todo dia. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.